Depois da Armênia rachar com os russos e inclusive está dando os últimos passos para entrar no Tribunal Penal Internacional, ou seja, considerar o Putin como um criminoso de guerra, é a vez do Cazaquistão de Tokayev anunciar que vai aumentar suas exportações para a Alemanha e que inclusive não ajudará a Rússia a superar as sanções impostas pelo Ocidente. A Rússia então está perdendo a sua influência na Ásia Central e no Cáucaso? Notícias importantes também relacionadas. A troca da Constituição norte-coreana, que agora se coloca como uma potência nuclear em favor da dissuasão do que ele chama de OTAN asiática. E temos também um novo embaixador no Brasil. A Ucrânia nomeia Andriy Melnik, embaixador dos mais polêmicos, que ficou durante 7 anos criticando a postura da Alemanha no Brasil. Inclusive já deixou a letra: Brasil, vocês têm a obrigação moral de ajudar os ucranianos. Xi Jinping fala em reunificação da China como inevitável e Biden, numa situação complicada, recebe apoio do Lula. Somos dois presidentes que pensam, segundo eles, claro, nos trabalhadores. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Se alguém tiver acesso aos seus dados, eu tenho certeza que a sua vida profissional e da sua empresa, e pior ainda, a sua vida pessoal, da sua família vai estar em risco. Porque, cara, imagina pessoas com dados, por exemplo, da sua família, dos seus filhos, seus pais, isso é um risco. Então hoje, com o mundo tão conectado, você precisa de uma camada extra de segurança. Seu celular, seu notebook, e eu tenho a solução perfeita para você, que é o VPN do Surfshark. É o melhor VPN do Brasil. Ele garante, por exemplo, que num sistema de transferência de arquivos, tudo aquilo que está sendo transmitido seja completamente criptografado e protegido. Quando hoje você se conecta, por exemplo, no Wi-Fi público, cara, você está colocando a sua segurança em risco. Eu tenho tanta confiança no VPN do Surfshark que eu conecto no Wi-Fi público hoje e até uso o aplicativo, por exemplo, de banco. Fora que, por exemplo, tudo que eu naviguei na internet fica tudo escondido, ele esconde os rastros de navegação. Outra coisa interessante do VPN que eu uso bastante é que eu consigo mudar a minha geolocalização. Então, por exemplo, sair um filme, uma série, por exemplo, só nos Estados Unidos que não tem na Netflix, no Amazon Prime, por exemplo, aqui do Brasil. Cara, eu consigo mudar a geolocalização e ele admite que eu estou nos Estados Unidos e tem acesso a conteúdos exclusivos. Vou fazer uma viagem, por exemplo. Sabia que de acordo com o dispositivo que você usa e da sua localização, os preços variam? Então você consegue mudar a sua geolocalização e esconde o seu dispositivo para ter acesso, por exemplo, a descontaços exclusivos. Cara, de verdade, é muita segurança e muito benefício por um preço muito baratinho, tá? Fora que eu tô te oferecendo aqui, ó, um cupom que eu tô deixando aqui na descrição, que ele vai te garantir 3 meses gratuito e mais um descontaço, pessoal, exclusivo. E fora que você pode usar, por exemplo, a sua assinatura para conectar no celular, notebook, em vários dispositivos e até compartilhar com outras pessoas. Pô, cara, a sua segurança e todos esses benefícios pelo preço menor que uma balinha, cara, de verdade, eu recomendo muito para você, tá? Garanta a sua segurança nesse mundo contemporâneo. Pô, cara, é essencial se proteger no mundo digital, tá? Então, link na descrição, usa o meu cupom e tem acesso ao VPN do Surfshark. Bom, galera, então vamos lá, ó. Como eu falei para vocês, há o pensamento hoje que a Rússia, por estar muito mais preocupada com as questões envolvendo a guerra com a Ucrânia, ou como eles chamam, né, de operação militar especial com a Ucrânia, estaria perdendo a sua zona de influência na Ásia Central e no Cáucaso. E eu diria que eu parcialmente concordo. Por quê? Na questão da Armênia, eu acho que assim, isso é inevitável, claramente isso está acontecendo. A Armênia, ela faz parte do CSTO, ou seja, um tratado, uma organização militar coletiva, assinado no momento pós-União Soviética, né, pós-Guerra Fria, que é uma organização de defesa. Só que, a gente já discutiu algumas vezes nos vídeos passados, né? A região de Nagorno-Karabakh, um enclave ali dentro do Azerbaijão, que tem maioria armênia, que era desde 94, autoproclamou-se ali um governo que é muito mais aliado aos armênios, lembrando que é uma região de maioria armênia, só que recentemente, em 2020, o Azerbaijão fez um grande ataque, agora em 2023 fez mais um novo ataque, e para vocês terem noção de quão bem sucedido estão sendo esses ataques, o governo local momentâneo, ele até anunciou a sua dissolução até o dia 1º de janeiro de 2024. Ou seja, galera, na prática, todo o território de Nagorno-Karabakh, que tinha conseguido uma relativa independência na década de 90, vai voltar a pertencer aos azeres. Só que, claro, né, a população que está ali, galera, de maioria armênia, diz que corre um risco de um
tananã, né? Por parte dos azeres, do Azerbaijão. Inclusive, 74 mil pessoas já saíram dos territórios e, segundo, né, o primeiro-ministro ali da Armênia, vão ser muito bem recebidos no território armênio. Só que a questão envolvida é, professor, mas ele não tem um acordo de defesa mútua, enfim? O Putin fala que, como o primeiro-ministro já tinha declarado a derrota e colocado que Nagorno-Karabakh voltaria para os azeres, como a Rússia ia defender a Armênia, se nem a Armênia queria mais o território de Nagorno-Karabakh. Já o primeiro-ministro fala que não, que a Rússia se tornou egoísta, que não devia ter confiado nas forças russas e que a Rússia, inclusive, galera, fez exercícios militares com os americanos e recebeu uma carta do governo Biden anunciando que os Estados Unidos está disposto a fazer alianças militares novas com a Armênia. Isso porque a Armênia faz parte, novamente, tá, da CSTO. Então, claramente, na região da Armênia, eu vejo, pessoal, uma região super estratégica, Cáucaso, passagem de combustíveis fósseis, a Rússia está perdendo a sua influência. Na questão do Cazaquistão, eu diria que é muito mais uma busca por independência do que propriamente um rompimento com a Rússia. Eu li, pessoal, em algumas mídias ocidentais que o Cazaquistão ele tinha anunciado apoio às sanções ocidentais, o que dá a entender que o Cazaquistão também vai aplicar sanções à Rússia. Falei, nossa, mas que estranho, né? O Cazaquistão é outro país que faz parte da CSTO, por mais que seja um país, pessoal, é o segundo maior, tá, da dissolução da União Soviética, tendo Tokayev a sua liderança, foi eleito ali, pessoal, com mais de 80% dos votos, e é um importante exportador de urânio e também de combustíveis fósseis. Urânio para a Rússia, principalmente, tem bases militares, base de lançamento de foguetes e tal, então tem uma parceria importante com os russos. E essa semana, inclusive, tá, participou de uma reunião com representantes da Rússia, anunciando que queria reforçar laços militares e econômicos. Falei, nossa, mas como assim, né? Os caras vão sancionar a Rússia? Depois, geopolítica é o mundo da loucura, né? Pode ser que isso aconteça, claro. Quando fui pesquisar, pessoal, em outras mídias, não é exatamente assim. O Tokayev, ele estava numa reunião com a Alemanha, com o Olaf Scholz, e eles falaram, né? Inclusive o Olaf Scholz falou, olha, o Cazaquistão é o país mais confiável da Ásia Central, é o nosso maior parceiro econômico, a gente vai continuar comprando bastante combustíveis fósseis de vocês, visto, né, que as sanções contra a Rússia, tudo tal. O que o Tokayev colocou? Que sim, ele está disposto a aumentar a parceria econômica com a União Europeia, o que, convenhamos, né, mostra bastante independência, saindo da zona de influência, pelo menos econômica, soft power aí, da Rússia, mas não que ele vai aplicar sanções à Rússia, não é isso, tá? O que ele vai fazer é, olha, se a Rússia quiser superar as sanções frente ao Ocidente, eu vou mostrar uma certa postura de neutralidade, entende? Eu não vou brigar contra as sanções do Ocidente. Vocês que se entendam, mais ou menos essa ideia. Então, uma postura de neutralidade. Você pode considerar que isso é uma questão de redução de influência, vai? Eu diria, pessoal, que é óbvio que a União Europeia e Estados Unidos têm interesse que os parceiros, os vizinhos ali da Rússia, percam, né, a sua parceria com a Rússia, mas eu diria que também o Cazaquistão não é qualquer país. É um país riquíssimo em recursos, é um país geograficamente muito importante e que busca sua independência também, principalmente financeira. Então, é sim uma redução de influência, de fato, mas eu diria que não tão grande e não da maneira tão exagerada quanto a mídia ocidental vem colocando. Mesmo assim, pessoal, é um sinal de alerta para o Putin, porque muitas preocupações somente com questões internas, veja o que acontece com a Armênia. E a Rússia, economicamente, já anunciou que vai dobrar seus gastos militares, 6% do PIB. Pô, galera, será que vai sobrar espaço no orçamento num país que já está em crise econômica, né? Convenhamos, sustentar uma guerra com sanções e tal, mesmo que tenham sido não tão impactantes como esperava o Ocidente no primeiro momento, são sanções importantes. Isso pode fazer com que aliados percam interesse em ficar com a Rússia. E muito mais do que ir para o Ocidente, tá? Sabe quem está adorando esse papo? A China. Vai lembrar, pessoal, que a China também vê aquele bolsão de gás natural, que é a Ásia Central, como uma das suas possíveis zonas de influência. Não briga com a Rússia agora, porque temos um inimigo em comum, mas no futuro, atente-se, a Ásia Central vai ser uma área de disputa entre Rússia e China. Outra notícia, pessoal, importante está relacionada a uma mudança de postura da Coreia do Norte. A gente analisou aqui no vídeo de ontem que a Coreia do Norte, em discurso oficial na ONU, garantiu
que os Estados Unidos está colocando a Coreia, a Península da Coreia, num risco de guerra nuclear. E, inclusive falou, né, que o crescimento dos Estados Unidos na Coreia do Sul, no Japão, citou, pessoal, inclusive, a reunião em Camp David, que foi convocado o primeiro-ministro japonês e também o líder da Coreia do Sul para discutir como fazer uma política de contenção do regime nuclear norte-coreano. A Coreia do Norte anunciou que vai aumentar sua produção de armas nucleares, e falou que vai reforçar a parceria com países que são ante a hegemonia ocidental, segundo a Coreia do Norte, e reforçou também que vai ter uma mudança na sua Constituição, anunciando, né, que nesse momento a força nuclear vai ser uma lei básica do Estado. Ele falou, galera, nominalmente, acelerar o programa de armas nucleares para manter uma vantagem definitiva em termos de dissuasão estratégica. E, novamente, né, criticou essa postura dos Estados Unidos de criar essa OTAN asiática. Lembrando que há previsões, tá, para a Coreia do Norte fazer exercícios nucleares em um futuro próximo e que, inclusive, os Estados Unidos vêm posicionando armamentos na Coreia do Sul, no Japão, até um submarino nuclear foi estacionado, por exemplo, no porto de Busan, na fronteira ali praticamente, né, com os norte-coreanos. Então é uma região que eu sempre falo para vocês de grande tensão. E o Kim Jong-un parece que não está amedrontado, vamos colocar assim. Eu sempre reforço para vocês porque eu acho importante falar, tá? O Kim Jong-un fala, eu não serei o novo Muammar Gaddafi, que vou abrir mão do meu arsenal de defesa, meu arsenal militar, em nome de uma promessa do Ocidente de pacificação, de fim das sanções, mas na primeira oportunidade, que foi o que aconteceu na Líbia, à época da Primavera Árabe, a OTAN interfere e fim no Muammar Gaddafi. E convenhamos, né? Se o Kim Jong-un não tivesse armas nucleares, não sei se ele ainda estaria aqui para contar a história. Não estou defendendo o regime norte-coreano. Análise geopolítica meramente. A Ucrânia, pessoal, anunciou um novo embaixador no território brasileiro, que é o Andriy Melnik. Inclusive ele, que foi embaixador na Alemanha de 2015 a 2022, durante 7 anos. Eu diria que foi um dos principais diplomatas, vamos colocar assim, ucranianos, até porque a Alemanha é um país super relevante para a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, é uma liderança, claro, econômica, geopolítica da União Europeia, e demorou muito para ajudar os ucranianos, que é uma postura que o Melnik, pessoal, fala até hoje, tá? Ele diz, né, que ele não se conforma, por exemplo, como a Alemanha viu que a Rússia fez o ataque, por exemplo, à Crimeia, e não adotou medidas mais severas, não armou de maneira mais contundente os russos, que viu, por exemplo, que o Acordo de Minsk estava sendo assinado. O Acordo de Minsk, para quem não se lembra, né? Porque quando a Rússia dominou a Crimeia, a justificativa era proteger a maioria russa que vivia no território ucraniano. Só que não é só a Crimeia que é de maioria russa, a região de Donbás também era. Por que não faremos uma intervenção também em Donbás? Então foi assinado o Tratado de Minsk, que garantia maior independência para os russos que viviam em Donbás, mas com a contraproposta que a Rússia prometia não interferir em Donbás e, claro, nem incentivar movimentos separatistas. A gente já analisou aqui no canal, tá? A Ucrânia cumpriu seu combinado? Não, pessoal, não deu independência e, de fato, existiam movimentos que atacavam os russos que ali viviam. Mas a Rússia também não cumpriu seu combinado e fazia questão de instigar e exaltar os movimentos separatistas locais, tá? Então, nenhum dos dois lados cumpriu o Acordo de Minsk. Mas ele diz, né? Poxa, a Alemanha viu que não estava cumprido o Acordo de Minsk e não fez nada, com medo dos russos. Então, assim, ele fazia graves críticas ao governo da Angela Merkel, isso sendo embaixador ucraniano. Então, claro, né, ainda mais nesse contexto de polêmica, Zelensky, Lula, tudo tal, que colocar ele como embaixador aqui no Brasil, suspeita-se que é para que ele seja um crítico à postura do governo brasileiro de adotar essa postura de, entre aspas, aí, neutralidade. Pois bem, pessoal, ele deu uma longa entrevista falando para a DW, né, sobre a postura que ele vai adotar no Brasil, e ele deixou bem claro que o Brasil pode sim liderar um processo de paz. Só que o Brasil tem que, não sabe-se o que seria exatamente isso, tá? Entre aspas, pensar fora da caixa. Ele admite uma meia-culpa da Ucrânia. Ele fala que a Ucrânia ficou sempre muito centrado nas posições do norte global, com a Europa e tal. Então, segundo ele, tá? O sul global não entende o que é ser ucraniano. Não entende as mazelas que o povo ucraniano está passando. Falou que aqui no Brasil, pessoal, tem mais ou menos 600 mil descendentes de ucranianos, principalmente uma comunidade forte no estado do Paraná,
mas que a Ucrânia não conseguiu se comunicar exatamente com as populações do sul global para entender as demandas, os sofrimentos que os ucranianos vêm passando. Por isso que grande parte dos países não apoia a Ucrânia. Pessoal, não sei se é exatamente isso, tá? Mas enfim, estou repassando aqui para vocês a análise, depois a gente pode até fazer alguns comentários aí sobre a análise do embaixador agora ucraniano no Brasil. Falou também, pessoal, que nesse momento o Brasil deveria repassar armas, inclusive citou a questão dos Gepards, por exemplo, que poderiam ser fornecidos pelo Brasil, e isso seria uma ajuda humanitária. Aí, tá bem claro, tá? Que ele falou isso, mas ele sabe que o Brasil não vai repassar. O Brasil já anunciou que não vai repassar armas nem para a Rússia, nem para a Ucrânia. O Brasil faz questão, pessoal, de reforçar que está tentando adotar uma postura de neutralidade, não comercializa belicamente nem com os russos, nem com os ucranianos. E também falou, galera, que o Brasil tem uma obrigação moral de ajudar a Ucrânia. Por quê? Segundo ele, a Ucrânia, tanto quanto o Brasil, é um celeiro agrícola, só que, claro, né, produções diferentes. Falou, por exemplo, que o Brasil é um país que é super preocupado com as pautas internacionais. Unicef, OIT, Acnur. E aí, a gente tem, por exemplo, o caso, segundo ele, né, do TPI, Tribunal Penal Internacional, a condenação do Putin pelo sequestro de crianças da Ucrânia. O Brasil, como se diz, um defensor da Unicef, do direito da criança e do adolescente, deveria sancionar e condenar os russos. Falou, por exemplo, da questão dos ataques, que em grande parte estão sendo feitos em posições civis. Segundo ele, 94% dos ataques que a Rússia faz não são contra posições militares e contra posições civis. O Brasil, que está querendo mudar a global, fazer parte da ONU, fazer parte ali, né, de um G20 mais importante do que o G7, enfim, ser uma liderança dos BRICS, o Brasil tem que se comportar como uma liderança pela paz. E ele fala, né, poxa, esse é o momento do Brasil. O Brasil está percebendo que a Rússia, que é um país que é agressor, que está agredindo a Ucrânia, mas que fica vetando resoluções contra a própria Rússia, porque faz parte do Conselho de Segurança da ONU, deveria vetar os russos, como mostra, segundo a análise dele, tá? Como mostra que poderia ser uma liderança importante na governança global. Ele fala que até entende que o Brasil possa não repassar equipamentos, né, munições, artilharia tal diretamente, mas que poderia adotar uma postura, por exemplo, de repassar geradores, visto que há uma crise energética na Ucrânia. Poderia repassar, por exemplo, tecnologias para desminagem de campos, visto que a Rússia, desde que avançou e foi se preparando para a contraofensiva ucraniana, foi minando uma série de territórios e destruindo possíveis produções de áreas agrícolas no futuro, inclusive com contaminação, metais pesados, tudo tal. Então, assim, galera, eu diria para vocês, né, que o recado que ele tentou passar é que o Brasil, ele tem que se comportar como um país mais próximo dos ucranianos. Deixou bem claro que o Brasil adota algumas posturas interessantes. Isso eu sempre ressalto para vocês, tá? Professor, mas o Brasil não condenou a Rússia. Mentira. O Brasil condenou a Rússia, e ele inclusive falou sobre isso. O Brasil faz parte de um dos 141 países que condenaram a invasão da Rússia. Então reconhece a Ucrânia. A questão é que o Brasil não adota sanções contra a Rússia, porque acha que sanções não são o melhor caminho. Inclusive, ele garantiu também, tá, que ele quer ser convidado para o G20, lembrando que o Brasil vai fazer parte vai ser a liderança, né, do G20, e falou inclusive que vai convidar o Putin. A Ucrânia também, possivelmente, vai querer um convite para participar dessa organização. E deixou claro também, para finalizar a entrevista, que mesmo que o Brasil seja uma liderança importante pela paz, a Ucrânia não quer um cessar-fogo agora, que a Ucrânia só aceita uma proposta de paz quando todos os territórios que eram ucranianos pós-1991, fim da União Soviética, ou seja, incluindo Crimeia, e todos os 4 estados, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk, foram reintegrados à Ucrânia. Então eu diria que assim, nessa primeira entrevista, o que ele mostrou, né? Uma cutucadinha no Brasil, tentou num primeiro momento mostrar uma certa proximidade, mas mostrando que só aceitará um bom convívio com o governo brasileiro caso o Brasil adote sanções e repasse equipamentos para os ucranianos. Vale lembrar que Lula e Zelensky conversaram recentemente, né, na Assembleia da ONU, durante mais ou menos 1 hora, mas eu não vejo o Brasil apoiando sanções e nem mesmo repassando equipamentos militares para os ucranianos. Ou seja, eu acho que ele quis dar uma agradinha ali, ó, mas acho que não vai mudar muito a postura brasileira, não. E você, Gara, o que você pensa sobre o assunto? Xi Jinping está às vésperas de comemorar o 74º aniversário da Revolução Chinesa, da formação da República Popular da China, né?
E isso ele fez um depoimento frente ali ao Politburo, frente a outros congressistas chineses, deixando bem claro que uma pauta importante, eu sempre falo isso, tá? É a reunificação da China. E quando ele fala reunificação da China, esteja bem claro que ele não está falando, né, de, sei lá, qualquer outro... Ele está falando de Taiwan, obviamente. Taiwan, pessoal, que desde 1949, na Revolução Chinesa, os capitalistas do Kuomintang, liderados pelo Chiang Kai-shek, não aceitaram a derrota da Revolução Chinesa, fugiram para a Ilha de Formosa e fundaram a República da China. Então, Taiwan se considera independente, mas a República Popular da China não aceita e chamam eles de a Ilha Rebelde. Então, olha que complexo, né? Taiwan pertence à China? Se você perguntar para alguém de Taiwan, fala assim, não, aqui a gente pertence à China, a gente é a China. Quem não é China é a República Popular. Se você perguntar para alguém da República Popular, fala assim, claro, Taiwan pertence à China. É que eles acham que não, eles são a Ilha Rebelde. Mas, em um futuro próximo, confirmado pelo Xi Jinping, a gente vai reincorporar esse território. E, inclusive, foi anunciado, pessoal, que Taiwan comprou ainda mais equipamentos marítimos para se defender da China. Lembrando que o ataque a Taiwan seria um ataque anfíbio, diferente do ataque contra a Ucrânia, que seria um ataque terrestre. E Taiwan é muito mais poderoso militarmente que os ucranianos, já é, e tem uma obrigatoriedade de defesa frente aos Estados Unidos. E aí, pessoal, será que vai rolar uma guerra? Muito mais tenso, hein? Muito mais tenso do que Ucrânia e Rússia. E para finalizar, pessoal, mas não menos importante, o Lula teceu grandes elogios ao Biden. Depois de um momento tenso, né, da relação entre Estados Unidos e Brasil, uma causa aproximou os dois, que é a causa trabalhista, a causa sindical. O Biden, eu diria, pessoal, que nunca teve ali a causa trabalhista, a causa sindical como uma causa forte. Mas vocês sabem, né, que quando a eleição vai chegando, preciso de votos, até colocar político em época eleitoral faz qualquer coisa, né? Pois bem, ele, galera, participou de uma manifestação da grevista, né, contra a Stellantis, a GM e a Ford, a manifestação dos sindicatos do setor automotivo, e que pede por maior repasse dos lucros para os trabalhadores e também por alguma certa cautela por essa transição tão rápida de motor a combustão para o motor elétrico, que exige em média 40% menos trabalhadores. E ele foi lá, participou da greve, fez piquete, cobrança, tudo tal, né? O Lula falou, poxa, que legal, depois de a gente assinar uma carta comum, vejo que ele também está defendendo de fato os trabalhadores. O Lula falou, galera, que também vai tentar fazer a mesma coisa que o Biden e ir para frente de batalha, participar ali de manifestos nos sindicatos. Se de fato vai acontecer, galera, convenhamos, não sei, né? Mas como eu falo, político geralmente fala bastante coisa, né? Para conseguir aumentar sua popularidade. Porém, na questão interna, pessoal, eu diria que as dificuldades elas são bem grandes. Repassei para vocês que o Trump ele está 10 pontos à frente na pesquisa eleitoral, que grande parte dos americanos, pessoal, vê que a principal problema do Biden é a questão econômica, mesmo com os chamados Bidenomics, né? Que ele anunciou ali como medidas de governo. Principalmente por conta do aumento do preço dos combustíveis fósseis, por conta da inflação, a taxa de juros, pessoal, que deve continuar aumentando, pelo menos no futuro próximo, ou se mantendo um nível alto para os padrões americanos, e há um risco de shutdown, inclusive, porque hoje Câmara e Senado não entram num consenso, tendo alguns das oposições, justamente ajuda a Ucrânia. Vai ser obrigatório? Vai ser uma coisa vinculante? Vai ser o valor de 24 bilhões? 6 bilhões? Vai ser menos? Se não aprovar um novo orçamento até o dia 30, entra em shutdown. Ou seja, não tem orçamento previsto, a gente não paga ninguém. Então, os serviços públicos, fora os praticamente muito essenciais, cancelados. Pô, galera, em véspera de período eleitoral, vai mostrar uma ineficiência do Biden muito grande. E querendo ou não, ele mesmo falou, tá? Eu não sei o que fazer para conseguir solucionar esse shutdown, senão já teria feito. Ou seja, a situação do Biden está bastante complicada. Beleza, pessoal? Deu para entender um pouco mais sobre os acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.